Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês decorando o meu primeiro bolo com pasta de leite em pó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a ganache de blindagem. E para isso, nessa vasilha eu derreti 500 gramas de cobertura fracionada meio amargo e adicionei 50 ml de água. Se caso eu fizesse 1 kg de chocolate, eu iria colocar 100 ml de água. Então, como vocês estão vendo aí, pessoal, parece que vai dar tudo errado, né? Até porque a gente aprendeu a vida toda que se colocar água na cobertura fracionada, né, no chocolate, vai estragar o chocolate. E, na verdade, estraga mesmo, caso seja para fazer casquinhas, né, trabalhar com a cobertura fracionada ou o chocolate puro mesmo, banhando doces, fazendo doces de fato. Mas para fazer ganache de blindagem dá super certo. É só continuar mexendo bem, com muita paciência. Você vai misturando, misturando e aí vai começar a dar o ponto que a gente quer. Então, com a ganache nesse ponto, eu já comecei a trabalhar com ela. Não precisa de descansar, né? Mas eu acredito que trabalhar com ela um pouco mais firme vai ajudar na hora de blindar o bolo, né? Porque não vai ficar escorrendo. Mas assim que eu terminei de fazer, eu já fui logo blindar o meu bolo. Até porque, como eu não tenho experiência de fazer bolos assim, né, com pasta e blindar o bolo para deixar ele bem retinho, eu preferi usar a ganache assim mais molinha mesmo para poder dar tempo, né, de cobrir o bolo e a ganache não endurecer. O bolo que a cliente me pediu foi um bolo de 3 andares e eu conversando com ela, dei a dica de fazer 2 andares verdadeiros e o de cima falso e ela concordou. Então, esse bolo que eu estou ganacheando agora é o bolo do meio, ele mede 20 centímetros de diâmetro. O bolo de baixo vai ser um bolo de 24 centímetros de diâmetro e o bolo de cima vai ser um bolo falso, um bolo de isopor, que mede 10 centímetros de diâmetro. Aqui eu vou mostrar blindando apenas esse bolo para o vídeo não ficar tão longo, mas vocês vão ver aí a minha dificuldade, até porque o bolo está assim um pouco torto, né? E para fazer essa blindagem eu demorei bastante, aqui é porque eu acelerei o vídeo, aí fica mais rápido, né? Mas eu tive bastante dificuldade para poder blindar. Na verdade, foi a maior dificuldade que eu achei, mais do que cobrir mesmo o bolo com a pasta. Até porque a decoração desse bolo foi bem fácil, é por isso que eu aceitei em fazer o bolo com a pasta, né? Porque vocês vão ver daqui a pouco como ficou o resultado. E eu, quando vi na foto, percebi que não iria ser difícil de fazer. Então, eu peguei essa encomenda justamente por isso. Então, agora, eu peguei aí um disquinho de isopor que eu cobri com plástico filme e coloquei aí em cima do bolo. Como vocês podem perceber também, embaixo desse bolo tem um disquinho de isopor, né, que é para poder sustentar o bolo. E eu medi esse isopor de cima exatamente do tamanho do de baixo para poder me ajudar na blindagem desse bolo. Então, eu vou passando a espátula e no lugar onde eu percebo que está com buracos ou faltando ganache, né, eu vou preenchendo com mais ganache e vou alisando. Então, assim eu faço até o bolo ficar bem retinho e bem lisinho. E antes de vocês me chamarem de doida por pegar uma encomenda assim que eu nunca fiz, né? No caso, bolos com pasta de leite em pó. Como vocês sabem, eu só trabalho com bolos em chantininho. Eu peguei essa encomenda, pessoal, mas antes de fazer o bolo para cliente, eu fiz um bolo teste aqui para casa, no mesmo modelo, com a mesma decoração que eu iria fazer no bolo dela, tá bom? Então, eu fiz primeiro todo o bolinho, eu fiz um bolinho pequeno, né? Claro que eu não ia fazer um bolo de 3 andares, mas como eu já sou acostumada a fazer bolos de andar assim grandes com chantininho, eu me senti segura em fazer esse, já que eu já sei fazer, né, toda a estrutura para um bolo de andar.
Porque tem gente que tem medo, né? Tem dificuldade em fazer bolos de andar por conta da estrutura. Mas como eu já sou acostumada em fazer bolos assim, eu estava bem segura. Pelo menos com relação à estrutura do bolo, né? Agora, a minha maior insegurança era de fato na blindagem. Então, aí, agora eu cortei a parte de cima do plástico filme, né? E tirei o isopor e depois tirei esse plástico filme também de cima do bolo. Então, ficou alguns buraquinhos aí em cima. Eu fui preenchendo com mais ganache, fui alisando para deixar ele bem retinho. Depois que eu alisei a parte de cima, eu peguei a espátula e alisei na lateral novamente para depois fazer as quinas. E para fazer as quinas eu usei uma faca, mas você pode usar uma gilete de estilete que também vai dar certo. Daqui a pouco eu vou falar para vocês a quantidade de cobertura fracionada que eu usei para cobrir todos os bolos e também a quantidade de pasta de leite em pó. Então, pessoal, esse bolo era para ser entregue num domingo, pela parte da manhã, e eu fiz toda a decoração desse bolo, assim, praticamente toda, deixei alguns detalhes para o outro dia mesmo. Mas a blindagem e toda a decoração, assim, com a pasta, eu fiz no sábado à noite. Então, eu deixei o bolo praticamente pronto para fazer os detalhes somente no outro dia. Agora, já com os dois bolos blindados, eu vou sobrepor um no outro. E para grudar, eu usei a própria ganache, né, que eu fiz para cobrir o bolo mesmo. Daí, eu coloquei aquele bolinho de 20 centímetros em cima do outro, do de 24 centímetros, e coloquei o bolo de isopor aí em cima para ver como era que ia ficar. Agora, eu não sei dizer para vocês se eu passei a ganache só no topo do bolinho de isopor ou se eu cobri ele todo, mas eu acho que eu coloquei mesmo só na parte de cima, já que na lateral ia ser todo decorado com a pasta, né, e não ia dar para ver. Eu não lembro dessa informação ao certo, pessoal, porque, pasmem, mas esse bolo, ele foi feito há um ano atrás. E eu vim trazer a decoração dele só agora para vocês, tá bom? Eu fiz esse bolo no mês de agosto do ano passado. E estava aqui gravado, né? E eu nunca que editava ele para trazer aqui no canal, mas dessa vez deu certo. Então, voltando aqui para a decoração desse bolo, como eu falei para vocês, ele vai ser todo decorado com pasta de leite em pó, e a pasta que eu usei foi a mesma pasta que eu já ensinei aqui no canal, que é a pasta elástica, tá bom? Eu vou deixar o link dessa pasta aqui na descrição, caso vocês queiram aprender a fazer. Esse bolo vai ser decorado assim, mais ou menos como um barril. Eu digo mais ou menos porque não vai ter aquela parte arredondada do barril, né? Vai ser no bolo como ele está mesmo. Mas a decoração dele vai ser puxada para esse lado. Então, eu cortei a pasta assim em retângulos, fiz essas marcações com a esteca para simbolizar madeira. Se eu tivesse aquele marcador de madeira, eu teria usado ele, mas como eu não tenho, eu fui fazendo com a esteca mesmo e também fica um resultado bem legal. Depois, pessoal, de fazer vários retângulos desse com a pasta, eu fui passando a cola de CMC aí no bolo, né? E fui colando essas placas. Simples assim, pessoal. Vou só passando a cola e vou grudando as placas no bolo. Além desse bolo, que foi o primeiro que eu decorei com pasta, eu já fiz um outro, só que foi um bolo bem pequeno, mas eu queria muito ter gravado aqui para o canal, mas infelizmente não deu. Mas eu mostrei no vídeo onde eu ensinei fazendo alguns doces em formato de picolé, que foi para a mesma cliente desse outro bolinho que eu estou falando aqui para vocês. Então, vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, caso vocês queiram ver o meu segundo bolinho decorado com pasta. Para ser sincera, pessoal, eu não pretendo mais fazer esses bolos com pasta, porque
o trabalho é muito grande, né? E aqui eu faço tudo sozinha. Também tenho crianças aqui em casa, então eu prefiro ficar mesmo só com os meus bolos em chantininho e os doces personalizados. Então, depois que eu terminei de colocar as placas em todos os bolos, inclusive no bolo de isopor, eu posicionei o bolinho de isopor em cima, mas não colei ele agora, né? Porque eu teria que terminar a decoração ainda. Mas eu coloquei só para ver como que estava ficando, eu já estava amando o resultado. Então, pessoal, para finalizar aí, eu cortei algumas tiras, né, com a pasta na cor preta. Fiz um rolinho, né, para me ajudar a aplicar aí. Passei a cola de CMC também nesse local aí onde eu estou colocando a fita por cima e vou grudando com muito cuidado. Eu sei que vocês vão me perguntar e eu anotei aqui tudinho, por mais que já faz bastante tempo que eu fiz esse bolo, mas eu deixei essa informação guardada. Para blindar o bolo, eu usei 2 kg de cobertura fracionada meio amargo e da pasta de leite em pó eu usei 6 receitas. Lembrando que a pasta que eu usei é a mesma receita que tem aqui no canal. Coloquei o bolinho de isopor aí em cima, mas antes eu coloquei uns palitos de pirulito, né, por baixo do bolo de isopor, para poder ficar bem firme e não correr o risco de virar, né? Então, pessoal, aí eu já estava exausta, fui dormir e acordei bem cedinho no outro dia para finalizar a decoração, só mesmo terminar de fazer alguns detalhes nesse bolo. Para fazer esses detalhes aí, que era tipo umas bolinhas douradas, né, em cada partezinha dessa, eu preferi fazer com pó para decoração dourado diluído com álcool de cereais. Eu poderia fazer também usando aquelas pérolas comestíveis pequenas, né, tingidas de dourado, só que eu achei que poderiam cair, né, com o balanço do carro. Então, eu preferi fazer dessa forma. Fiz em todos os bolos e aí em cima ela me pediu essa decoração e ela também iria colocar uma garrafa de alguma bebida que ela ia colocar lá num local mesmo. E aqui ela me pediu só para colocar esse topo aí. Aí eu usei bombom sonho de valsa e ouro branco e um deles eu tingi com dourado. Finalizei colocando essas pérolas comestíveis, né? Coloquei também aí um Kit Kat e finalizei colocando uma plaquinha com o nome dos aniversariantes, que no caso eram 3. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e espero todos vocês no próximo vídeo.